O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 28, a partir do verso 18, nos falam as últimas palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, quando partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Diz o texto: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Normalmente, nós ouvimos a respeito das igrejas que os fiéis são membros, as seguintes expressões: minha igreja, nossa igreja. É um termo que denota uma expressão de carinho, uma certa possessão, podemos assim dizer. Alguns também têm a ideia de que a igreja, e não deixa de ser uma realidade, é uma espécie de hospital para curar tanto os enfermos fisicamente, como também e principalmente os enfermos espirituais. A igreja, para alguns, também pode ser um centro de aconselhamento. Quantas situações hoje que envolvem a nossa vida, especialmente no campo familiar. Então as pessoas na igreja têm essa oportunidade de conversarem a respeito de situações difíceis que estão encontrando ou no casamento, ou na educação de filhos, e também situações profissionais. São circunstâncias no dia a dia, no cotidiano das pessoas, que a igreja ela tem esse favorecimento. Muitos outros também têm uma ideia que a igreja cuidar dos seus filhos, uma espécie de creche. Outros pensam nos seus adolescentes e jovens, o que a igreja tem para oferecer para essa faixa etária. Outros pensam nos idosos. Então, assim, várias correntes de pensamento são propostas para o objetivo da igreja, para aquilo que a igreja está inserida no mundo, na sociedade em que ela se encontra, para atingir as pessoas. E a igreja, ela não é simplesmente uma agência de nascimentos, de casamentos, de enterros. A igreja não pode ser controlada por pessoas egocêntricas, como, por exemplo, algo que acontece muito com relação à chamada assistência social. Então, muitas pessoas, elas questionam a respeito do papel da igreja na sua circunstância, no seu objetivo, na proposta especialmente do que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto de Mateus capítulo 28. A igreja, no início, ela teve uma circunstância na cidade de Jerusalém, em que ela ficou restrita a 4 paredes. Nós vemos que, a partir da perseguição que houve contra Estevão, Deus permitiu que a igreja pudesse sair das 4 paredes e fazer o trabalho
de evangelização e o trabalho de discipulado. Encontramos, por exemplo, em Atos capítulo 8, verso 1, também Saulo consentia na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Vemos aqui o cumprimento daquela promessa de Atos, capítulo 1, verso 8, onde o Senhor disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então a igreja, a partir desta perseguição, ela iniciou esse trabalho de anunciar o Evangelho. Em Atos capítulo 11, nós vemos a partir do verso 19, essa situação de os cristãos serem espalhados por todos os rincões da terra. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, o propósito da igreja é de fazer discípulos, de ter a verdadeira adoração que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O propósito da igreja é dar instrução no crescimento espiritual da palavra do Senhor. O propósito é derramar o amor, o cuidado um pelo outro, suprir as necessidades físicas dos crentes e dos incrédulos. Este deve ser o propósito da igreja, como encontramos em Atos, capítulo 2, verso 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Daí nós vemos este propósito sendo realizado. Evangelismo e edificação. Nascer de novo e edificação significa saúde espiritual. Como fisicamente nós, quando estamos sãos, reproduzimos filhos saudáveis, assim também, quando estamos sãos, espiritualmente falando, nós podemos sermos instrumentos na mão de Deus para promover almas por intermédio do Espírito Santo. Então, podemos dizer que uma igreja, ela é cumpridora da grande comissão. É o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: façam discípulos, vão batizando-os, ensinando-os. Qual deverá ser a influência na família, quando uma pessoa se converte, na cidade? É fazer discípulo, é multiplicar multiplicadores. Um discípulo
é um aprendiz que pode ajudar outros a aprender, alguém que pode reproduzir em outros o que Cristo está fazendo na sua vida pelo poder do Espírito Santo. Nosso alvo é levar pessoas a uma maturidade espiritual, a uma situação em que essas pessoas possam caminhar com bastante segurança na vida espiritual e levar outras pessoas a também ter essa maturidade espiritual. Por isso, quando recebemos um visitante nas nossas igrejas, é muito importante o cuidado com essa pessoa. É uma pessoa que está querendo se envolver com a vida da igreja e devemos ter o máximo de cuidado com essa pessoa que ainda não tem um conhecimento da palavra do Senhor. O que é necessário para fazer discípulos? Precisamos ter essa intenção que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Portanto, idem, é uma ordem, não é uma situação acidental, de vez em quando, mas é uma situação intencional. Cada um de nós, nas suas oportunidades que aparecem na vida, devemos ter a intenção de levar essa pessoa a conhecer o Senhor Jesus Cristo. É necessário também ter uma identificação com o Senhor Jesus, e isso é feito através do batismo, como o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos. O apóstolo Paulo fala muito isso em Romanos capítulo 6. Mostra a figura, numa alegoria, do batismo, quando uma pessoa identifica-se com a fé em Cristo Jesus, ela é sepultada. Significa que o seu eu, sua velha vida, foi sepultado com Cristo. E quando o pastor emerge essa pessoa da água, significa que ela está ressuscitando com Cristo. Ela está vivendo uma nova vida, de maneiras que essa identificação é muito importante. Nós não podemos deixar uma pessoa da nossa família, um filho, um recém-nascido no hospital. Assim também os recém-nascidos espirituais não podem ser esquecidos nas ruas espirituais deste mundo. Nós devemos levar ao aconchego da família cristã, para que essas pessoas passem por este processo que nós também tivemos a oportunidade de fazer. E o Senhor Jesus complementa com a instrução. O cristão, ele precisa sempre ter essa instrução da palavra do Senhor para ele poder se manter na dependência do Espírito Santo. Por isso, o Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, antes da sua morte, ele pôde dizer a parábola da videira e dos ramos. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Então nós somos ramos que estamos na videira, enxertados na videira. E dessa maneira precisamos dar frutos para o reino de Deus. Que isso seja a realidade das nossas vidas. Que a igreja do Senhor seja uma igreja que tenha muitas propostas, mas a principal proposta, o principal alvo, tudo que nós fazemos dentro da igreja, seja para levar a salvação àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que estão vivendo em trevas, longe da aliança do Senhor. Oremos. Senhor, que essa proposta que o Senhor deixou para a grande comissão possa também compungir os nossos corações, de sermos igrejas
discipuladoras, que façam discípulos para o Senhor Jesus Cristo e haja uma grande multiplicação. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.